Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindas à 16ª aula da nossa disciplina Administração de Recursos Humanos, última aula, e essa última aula tem um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre o processo de RH, que está sendo alterado na sua essência para melhor, né, com a automatização de todos os processos. E o RH tem um papel de destaque nisso, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, ok? Então, para iniciar nossos trabalhos, vamos chamar a nossa vinheta. Legal, moçada. Então, se a gente lembrar, né, o que a gente vai falar sobre, na verdade, nesse conteúdo, falar sobre os impactos dos avanços tecnológicos na área de RH, dos sistemas integrados de recursos humanos e das barreiras que a gente tem, os cuidados que a gente tem que tomar, tá? Se a gente olhar na linha do tempo, gente, a partir da década de 80, a gente já começou a criar sistemas que facilitassem a gestão, tá certo? Então, o sistema integrado de RH não é uma coisa nova, é uma coisa que, na verdade, demanda da década de 80. O que mudou muito foi a forma como a gente está processando isso. Então, se a gente olhar, por exemplo, os dados, né, que a gente tem dentro do RH, captação, cadastro de competências, dados pessoais de recursos humanos, administração de carreira, treinamento, desenvolvimento, planejamento de sucessão, controle de cargos, acompanhamento de candidatos, planejamento de RH, administração de remuneração, benefícios, avaliação de desempenho, tudo isso a gente consegue, né, já ter uma gestão efetiva, né, usando um sistema integrado. O grande avanço que eu vejo é que nós ganhamos em muito com o maquinário em tempo real de processamento, e agora a gente conta com algumas ferramentas a mais, com inteligência artificial, né, com uma nova forma de, na verdade, de gerenciar os dados que a gente tem em mãos, tá certo? Então, isso muda, na verdade, o modus operandi da área de RH para um novo século que está aqui, que a gente está iniciando. Então, por um lado, as organizações economizam espaço físico, tá certo? Por outro, os funcionários ganham em qualidade de vida, aumenta o equilíbrio entre horas dedicadas ao trabalho e à família, ao lazer e aos estudos. Em teoria, deveria ser isso, né? A gente sabe que não é, ok? Mas nós estamos caminhando para isso. O que é importante a gente lembrar, gente? Que até com o advento da própria pandemia, né, nós já demos um salto qualitativo, né, interessante em termos de trabalho, de teletrabalho, né, ou telecommuting, como vocês queiram chamar, né. Por quê? Porque a gente agora já está sabendo, na verdade, utilizar melhor essa ferramenta. Essa ferramenta é antiga também, é da década de 80, mas agora a gente está sabendo como dizer, botar a mão literalmente na massa. E com isso, as empresas que dão suporte vão criando condições novas, na verdade, através de novos apps, novos programas. Para quê? Para que você tenha um rendimento muito superior ao que a gente tinha na época, lá em 1980, ok? Então, a gente vai falar hoje basicamente sobre recursos eletrônicos, né, apoiando a gestão de recursos humanos dentro das organizações. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada em dois vídeos, né, que são fundamentais para a gente botar uma interrogação na cabeça e falar o que a gente está fazendo efetivamente nessa direção, ok? Então, vamos lá, vamos ver o primeiro vídeo. Vou soltar aqui para vocês, vamos lá. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar seguimento na nossa série super especial de tendências de RH para 2020. Esse é um dos vídeos mais especiais dessa série. É o diferencial para vocês transporem de um RH normal para o RH estratégico. A pauta de hoje é People Analytics, Inteligência Artificial e Automação. Eu sou a Aline e eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui na Grow. Vem comigo! Não foi à toa que no último vídeo nós conversamos sobre mindset tecnológico. Para começar a pensar sobre People Analytics, vocês precisam ver o RH como um impulsionador da tecnologia dentro das empresas e entender quais são os benefícios disso. Afinal, em sua base, o Analytics surgiu com os avanços tecnológicos na área da computação. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, não precisa se preocupar. É só acessar o nosso canal no YouTube.
O People Analytics representa o processo de coleta, organização e análise de dados sobre os colaboradores. Esse processo contribui diretamente para a tomada de decisão dentro das empresas e pode, inclusive, antecipar algumas tendências de comportamento. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. O tempo de tomada de decisões baseado em achismos, sensações ou crenças já passou. Você precisa entender isso para se posicionar como um RH estratégico, de forma assertiva e essencial ao negócio como um todo. Afinal, o setor de recursos humanos é o que detém todas as informações e conhecimentos para fazer isso, porque ele deve gerir os recursos humanos das empresas. Atualmente, já é possível mensurar engajamento, produtividade, estresse no trabalho, compatibilidade com o cargo, entre outros vários indicadores. Isso é ótimo, né? Agora o RH, assim como as demais áreas, pode apresentar indicadores, percentuais e outras compatibilidades sobre os profissionais da empresa onde eles atuam. Se a gente for parar para fazer uma análise um pouco mais global, há mais ou menos 10 anos, os processos de analytics eram muito caros e demorados. Basicamente, uma exclusividade que nem todos estavam dispostos a adquirir. Mas, com o passar do tempo e com a quantidade de dados que estão sendo armazenados na internet, os softwares de análise de dados foram se tornando cada vez mais precisos e acessíveis. Em 2017, a Forbes lançou uma pesquisa em que estipulava que cerca de 69% das empresas já estavam integrando sistemas para realizar o People Analytics. O grande detalhe dessa pesquisa é que a Forbes indicou que nos anos anteriores, esse percentual não passava de 15%. No ano seguinte, em 2018, Deloitte faz uma pesquisa em que 84% dos participantes classifica o People Analytics como extremamente importante e o classifica, além disso, como uma tendência para os próximos anos. Preciso falar mais alguma coisa para convencer você de que o People Analytics deve ser uma das suas prioridades no RH em 2020? Com toda essa crescente, é óbvio que o Analytics se aprimorou. Os algoritmos hoje em dia conseguem canalizar informações que são basicamente intangíveis a olho nu. Em suma, independente das suas metas com RH, essa é uma tendência que vai colaborar para se criar um ambiente cada vez mais transparente e objetivo. Por meio dela, colaboradores e empresas podem caminhar juntos em prol de resultados em comum. E claro, aqui vão algumas dicas para implementar o People Analytics na sua empresa. Comece montando uma equipe responsável pela análise de dados. Depois, busque as melhores tecnologias do mercado. Inclusive, aqui na Grow, nós trabalhamos com tecnologias para mensuração de soft skills. Eu tenho certeza que elas vão poder contribuir muito com vocês. Se você ficou interessado e quer descobrir ainda mais sobre as nossas ferramentas, é só deixar um comentário aqui no vídeo. Comece com as equipes que mais precisam ser analisadas, por onde você deve começar o seu People Analytics. Assegure a transparência na coleta de dados. É muito importante que as pessoas saibam para o que elas estão contribuindo e qual é o resultado que isso vai gerar. A elas, a sua equipe e a empresa como um todo. Envolva a equipe de marketing para uma comunicação assertiva do que você deseja transmitir. Pense grande, integre diferentes tipos de dados. E por fim, coloque todos esses dados e todo o planejamento que você fez em ação. Crie ações e devolva aos seus colaboradores todas essas análises que vocês quantificaram no RH e com a equipe de análise de dados. Nossa segunda e última tendência desse vídeo é inteligência artificial e automação. Esses tópicos têm tudo a ver com o que a gente vinha falando anteriormente. A inteligência artificial nada mais é do que uma área da ciência que se propõe a desenvolver dispositivos que vão replicar o raciocínio humano. Com isso, conseguimos realizar análises, compreendê-las e obter respostas de forma automatizada e muito mais rápida. Essa tendência, assim como a tendência que a gente falou antes, também vem contribuindo para posicionar o RH de uma forma estratégica e cada vez mais assertiva dentro das empresas. Você pode utilizar a inteligência artificial em processos como recrutamento e seleção, por exemplo. Você pode utilizar softwares para compatibilizar currículo com o que é imprescindível para sua vaga e ainda utilizar chatbots
para fazer uma pré-seleção com os seus candidatos. Agora, você não precisa mais perder longas horas analisando currículos um por um. Também é possível cruzar tendências de comportamento dos candidatos com as competências que são necessárias para a vaga, por exemplo. Assim você contrata de forma mais assertiva e você já sabe quais são os possíveis gaps de desenvolvimento do profissional que você selecionou. Aumento de performance. É possível desenhar quais são as competências necessárias para que um profissional tenha um bom desenvolvimento dentro da sua empresa e encontrar, dentre colaboradores, candidatos ou ambos, a melhor compatibilidade. Melhoria do clima organizacional. Com um sistema que te ajuda a aplicar a pesquisa de clima e fazer a análise dos dados obtidos, você conseguirá pensar em ações mais específicas para manter o engajamento dos colaboradores. Todas essas ações irão gerar melhorias na tomada de decisão e resultados de maior engajamento, produtividade e resultados, reduzindo custos com longos processos seletivos, demissões e, claro, tornando seus processos cada vez mais ágeis. Afinal, hoje em dia parece que falta tempo para fazer tudo, né? Então você precisa administrar o seu tempo e a sua energia para fazer aquilo que só você é capaz. Não fiquem tristes, que na semana que vem tem mais conteúdo. E para vocês não perderem o próximo vídeo, é só dar um like aqui, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas Geralmente a gente tem duas abordagens muito comuns hoje no mercado. A primeira é que ele vai se tornar um ser senciente, e a metáfora para isso é a Pandora, como a primeira ser senciente criado artificialmente, né, a partir de barro, que carrega uma caixa e com um poder muito sedutor. Né? Então, essa caixa de Pandora que vai causar a nossa extinção. Né? E é completamente compreensível, tá? Quando a gente vê um robô desse da Boston Dynamics reagindo a um chute de um humano e de fato não caindo, a gente, pô, se esse cara tivesse uma arma, isso me preocuparia. Ou esse segundo robô dele que pula e tem a capacidade de fazer isso carregando uma caixa de 100 quilos. Mas eu prefiro uma segunda visão, que também é muito comum, de tecnologia como uma ferramenta de aprimoramento humano. E a gente tem uma segunda metáfora para isso também, que é Ícaros. Daedalus, quando cria a asa para Ícaros, para ele ter uma vantagem competitiva sobre o Minotauro. Né? Então, essa história é que talvez faça com que a gente se torne, então, centauros. Como o Hare, que cria uma prótese com inteligência artificial que identifica antes da pisada qual que é o terreno. Ele fala que em 5 anos ninguém vai cair mais se estiver usando uma prótese dessa. Né? Mas aqui a gente ainda está falando de um aprimoramento físico e muito ainda numa tentativa de recuperação de algo. O que a gente acredita, e daí para deixar minha mensagem para quem já quiser ir embora rápido, assim, a minha mensagem, se tiver um slide que vocês precisam lembrar na apresentação inteira, é esse, assim, que aí vai nos transformar num centauro emocional. É isso. Então, o resto aqui eu vou passar, né, por que a gente acha isso, porque a gente está vendo isso acontecer na prática. A Kunumi é uma empresa de inteligência artificial aplicada que tem sido procurada, na sua maioria, para automatizar, para aumentar a produtividade de trabalho e, se possível, automatizar. Né? E alguns cases rápidos. Basicamente, a gente criou um modelo junto com o Sírio-Libanês que prevê mortalidade na UTI 26% ou mais preciso do que o padrão global hoje utilizado. Você fala assim, para que isso serve? Né? A primeira coisa é você acredita que o médico plantonista, quando chega na UTI, ele sabe qual leito ele vai usar, porque num hospital como esse, e não. Isso ele não sabe, ele vai na lista que está colocada para ele. Isso aqui ajuda a priorizar o leito que precisa de atenção mais rápido. Né? Além disso, isso impacta na gestão
de supply chain de toda a UTI. São apenas 4% dos casos que vão para a UTI, mas são quase 50% de todos os recursos de um hospital. Então, plantão, quem que precisa estar, qual que é o quadro de enfermeiro que precisa estar no determinado horário. Né? Isso tudo aqui é regido até que tipo de remédio que eu preciso ter na enfermaria, que tipo de equipamento que eu preciso ter. Então, isso aqui ajuda uma definição inteira. O que a gente fez também foi que, com esse resultado, a gente conseguiu prever a mesma taxa de quase 25% de melhor do que o sistema atual, usando os dados de pré-UTI. Então, eu consigo fazer uma gestão de leito pública. Eu consigo falar, olha, se eu conseguir colocar todos os leitos de UTI descentralizado, eu consigo saber com os dados pré-UTI, ou seja, num hospital de SUS, eu consigo saber quem precisa ir para a UTI ou não, quem mais precisa daquele leito. Né? E, diferentemente do passado, quem vai para uma UTI hoje é que tem chance realmente de ser recuperado, e não quem vai para morrer num leito. Né? Então, a gente está transformando aqui a medicina de uma medicina de doença para uma medicina de saúde, né? De prevenção mesmo, de como que a gente consegue otimizar isso. A segunda coisa, a gente criou um modelo preditivo de Alzheimer com base em exame laboratorial, que tem 90% de assertividade. Então, com o exame de sangue hoje, eu consigo dizer com alguns anos de antecedência qual que é a probabilidade daquela pessoa ter Alzheimer. E isso impacta no tratamento prematuro, que vai adicionar maior qualidade de vida depois. E a aprovação de procedimentos médicos, isso foi numa seguradora com mais de 1 milhão de vidas. E daí o que a gente sabe, de fato, é que 60% de todos os procedimentos demoram mais de 4 horas para ser aprovados. Então, você vai no hospital, o médico pede uma cirurgia ou um procedimento, e você volta para casa, porque você não vai esperar. Pode demorar dias essa aprovação. Que a gente trouxe para real time, fazendo esse antifraude em tempo real, não por uma amostragem, mas em 100% da base. Né? Então, a gente chegou com 88% de automação nessa história. E, na verdade, isso aqui é super interessante porque a gente, em qualquer seguradora ou operadora de saúde, você tem médicos que ficam fazendo paperwork. Né? Então, você tem médicos que estão não clinicando, estão fazendo um trabalho burocrático. E o que a gente fez foi devolver para o mercado mais de 200 médicos com esse trabalho. Então, como que isso funciona? Esse é o tipo mais comum de rede neural hoje utilizada em inteligência artificial. Basicamente, ele faz o que a gente chama um mapeamento de A para B. Então, eu preciso ter muitos dados de A e muitos dados de B, e a máquina infere quais são as variáveis que precisam ser potencializadas ou identificadas, que são preditivas do B. Então, se eu tenho um exemplo clássico, se eu tenho muitos e-mails, e eu tenho muitos e-mails marcados como spam, a máquina entende o que é um e-mail de spam. Né? Então, eu posso ter muitas transações de cartão de crédito, muitas delas marcadas como fraude, e a partir dali ele entende o que é uma transação de fraude. Não só porque ele decora os dados e ele entende o comportamento de que é ou não fraude, mas ele entende o que é o padrão de normalidade. Então, ele consegue achar fraudes que o homem nunca conseguiu olhar. Porque ele entende, isso aqui está normal, isso aqui foge do normal. É o mesmo caso que a gente faz lá com Alzheimer. E essa é a grande magia de inteligência artificial. É a primeira vez que a gente tem uma tecnologia computacional que é agnóstica a qualquer aplicação. Né? O mesmo modelo ou a mesma abordagem que a gente deu para utilizar Alzheimer é a mesma abordagem utilizada para fazer um e-mail antifraude. Né? Então, tipo assim, as aplicações disso são imensas. Isso para contar um tipo de rede neural, que é a Supervised Learning, que usa, então, conhecimento humano para prever comportamento humano. Então, um exemplo disso é Go. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com esse jogo, mas é um jogo milenar chinês, que é chamado jogo da intuição, porque ele é extremamente complexo. Né? Para vocês terem esse vídeo que eu vou mostrar aqui, mostra a comparação de um número de possibilidades de um jogo de xadrez comparado com o número de possibilidades com um jogo de Go. Aqui dá para ver mais ou menos o volume de coisinhas que estão saindo ali. O número de possibilidades a cada combinação de Go é maior do que o número de átomos no universo. Se você colocar isso no número, imagina se é um número de 6 dígitos, a gente sabe o que é, e um número de 171 dígitos. É isso que é o Go. Né? Esse aqui é o número de possibilidades
de jogadas possíveis no gol. Então, é um jogo de intuição totalmente, que você tem que bloquear o avanço do teu oponente. A Google, em 2014, ela comprou uma empresa que ano passado fez esse modelo computacional para jogar gol contra um ser humano. O Licedol era um dos top 50 no ranking global, assim. E essa foi a primeira versão. Então, ele treinou com conhecimento humano, automatizou esse processo e colocou para jogar. Ele perdeu de 4-1. Talvez seja a última vez que um ser humano tenha ganhado de uma máquina de gol, né? Quando, lá atrás, em 86, quando Kasparov perdeu para o Deep Blue no xadrez, se for muito otimista, 100 anos para alguém ganhar de um campeão de gol. O que aconteceu foi que o campeão mundial perdeu no início desse ano. Estima-se que 1/4 do tempo do CEO, de 1/4 a 1/3, poderia ser automatizado. De um CEO. Eu tenho certeza que ele adoraria ter esse 1/4 ou 1/3 de volta, para focar no que ele deveria focar, né? E esse estudo foi feito, é um estudo recente da McKinsey. Então, ele mostra que apenas 1% de todas as profissões poderiam ser 100% automatizadas, e daí ele vai crescendo isso até ele chegar, aqui mais ou menos em 50%, 60%, em 60%, 30% das atividades poderiam ser automatizadas, né? Na hora que a gente faz a média dessa história aqui, a gente chega no número que metade de todas as atividades hoje poderiam ser automatizadas. Então, a gente não está falando de colocar na rua ninguém, a princípio. Você está simplesmente falando, otimizando. É óbvio que você vai otimizar esse tempo, e aí esse tempo livre vai fazer o quê? E essa é a questão que eu gostaria que vocês respondessem, porque eu não tenho a resposta, eu tenho a pergunta. Já é um bom começo, né? Mas vocês estão na posição. E isso vai acontecer simplesmente pelo fato que tem 15 trilhões nesse lugar. Lembra lá do Schumpeter falando que a tecnologia vai atrás de tirar valor das nossas atividades? Tem 15 trilhões em salários nesse lugar. E isso vai acontecer, e já está acontecendo. No Brasil, uma empresa lá em Belo Horizonte, porque o FMG é tão afastado que parece que é interior. Mas, enfim, que está ali, já está sendo contratada para fazer isso, né? O tempo inteiro. Essa é uma das principais questões, então vai acontecer. E daí a gente entra, então, que o nosso trabalho e daí a nossa identidade parte do pressuposto que tem um preço. E isso gerou uma série de problemas históricos, né? Desde problemas de gênero. Então, se uma pessoa está em casa tomando conta dos filhos, ele não entra, ou ela não entra na conta do PIB, porque simplesmente ela não está recebendo para fazer aquilo. Ou o racial labor, né, que a gente viveu no Brasil e durante muito tempo do capitalismo, foi uma força de mão de obra explorada, né? Então, quer dizer, essa definição de preço é muito importante. Só que quando a gente vai para fatos reais, né, tipo assim, cara, mas isso então é muito importante, eu vou me segurar nessa minha identidade. Essa pesquisa da Gallup desse ano, atualizada todo ano, né, mas eu coloquei uma cola aqui, The Global Workplace, The State of the Global Workplace, fala que 85% das pessoas no mundo estão frustradas com o que fazem. Ou seja, elas preferiam estar em outro lugar fazendo outra coisa. Apenas 15% está engajado. Que está errado, né? Tem alguma coisa muito errada aí. E como que a gente promove engajamento, né? Essa é outra questão. Mas quando você vai atrás desse trabalho, desses 85%, acontece isso, né? Você vai lá no cara que é o motorista de Uber, de táxi, e coloca agora tem um Uber. Dois competindo pelo mesmo trabalho. É guerra, é caos. Porque aquilo não é só a identidade, é a forma de vida dele, de ganhar a vida. E o fato da gente ainda não ter assegurado uma possibilidade de um caminho futuro para essa força de trabalho, criou uma insegurança muito grande, né? Esse já foi um trabalho que eles foram muitas vezes colocados na posição de assumir, porque já perderam uma colocação anterior. Então, tipo assim, essa falta de treinamento e de requalificação é um problema que vai ficar exponencial.
E vocês estão na posição de fazer esse retreinamento, de começar a olhar para isso, né? Então, isso vai também para motoristas de caminhão. Durante muito tempo, nos Estados Unidos, isso é um debate global também, isso acabou se tornando uma das principais atividades no mercado de trabalho americano, porque ele sobreviveu à globalização. O motorista chinês não trabalha nos Estados Unidos. E ele é um trabalho pesado e é um trabalho bem remunerado. Isso significa que ele se tornou o trabalho mais frequente em 29 dos 50 estados. E você está falando de mais ou menos 8 milhões de empregos direto, motorista de caminhão. Daí entra o carro autônomo nessa discussão, que é talvez o sistema complexo de AI, o sistema mais complexo de AI que a gente já fez até agora. Então, ele é um problema em tempo real, completamente, eu tenho que calcular onde ele está, o que eu vou fazer, eu tenho que controlar o carro. Isso aqui é com algumas horas de treinamento, ele já consegue identificar as pessoas, o carro, a placa, o movimento, enfim. Simplesmente eu treinando a máquina com imagem. Eu não preciso, e essa é uma das grandes diferenças de inteligência artificial, eu não preciso falar o que ela precisa olhar. Eu não preciso, seria impossível descrever todas as regras necessárias para um carro dirigir sozinho. A máquina entende. Então, só para fazer o ponto, a primeira carga de Budweiser entrega pela Ambev nos Estados Unidos com uma frota autônoma, né? E são 70 milhões de motoristas de caminhão no mundo. Mas daí a gente fala assim, são quase 1,5 milhão de pessoas mortas, 3 mil por dia e de 20 a 50 milhões de pessoas desabilitadas por ano. Isso aqui é um único exemplo. O bip que vocês vão escutar é quando a máquina entende que o carro vai bater. E é antes. E vocês vão ver que em alguns casos é muito antes do que você vê o negócio acontecer. E o carro toma a decisão de parar e se desviar automaticamente. I almost got into an accident right there. Wacht even. O carro não estava nem no campo de visão do motorista. Esse é o mais impressionante. Então, o que a gente está falando é que, tipo assim, as máquinas, né, tipo, a gente está falando de 150 milhões de trabalhos contra 1 milhão e 300 mil vidas. As máquinas não precisam ser perfeitas para fazer um melhor trabalho do que o ser humano. Só precisa fazer um trabalho melhor do que o ser humano. E daí, com esse tempo, a gente vai fazer o quê? Né? A gente fala de 4 Ds de automação. Dangerous, Do and Dirt, que era tipo tedioso, perigoso e sujo. Só que agora apareceu um DEAR, que é o de cuidado, o referente ao cuidado humano. O que aquela máquina está fazendo é cuidar de um ser humano, né? E então, aqui estão alguns exemplos, eu não sei quantos vocês são familiarizados com o processo de automação, mas esse aqui é a warehouse, o galpão da Amazon. Né? Não tem nenhum ser humano trabalhando, assim. Tipo, os robôs levam de um lugar para o outro. E as histórias, né? Tipo, os produtos, eles são organizados por otimização de espaço e não por seção. Então, eu posso ter um produto que é um brinquedo do lado de um livro, mas a máquina sabe que aquele é o melhor espaço para colocar. Então, ele puxa e sabe onde está, como é o robô, ele não cansa, ele não precisa ir até uma seção específica, ele não precisa procurar, ele sabe onde está cada SKU. Né? Um outro exemplo é um construtor, né? Então, a gente está falando da construção civil, outro mercado gigantesco para impactar. Né? Tipo, bom, isso aqui vocês já entenderam o que vai acontecer. Né? Comida, esse cara aqui é um robô que faz pizza. Né? E é muito interessante porque ele ainda não faz 100% da pizza.
né? Mas ele faz 80% da pizza. Ele coloca o molho, aí um ser humano vai lá, coloca a história, enfim, e tal, e pronto. Só que nessa entrevista aqui, que não vai dar para escutar, ele pergunta assim, e o trabalho dele? Que é o trabalho de colocar, a gente está automatizando esse processo nos próximos 3 meses. Aí ele pergunta, e o trabalho dele? Não, ele vai aqui para outra empresa ajudar a colocar outra linha de produção aqui, igual a essa. Bom, durante um tempo, né? E não é todo mundo, né? Talvez ele. Um case recente da Amazon que tirou os caixas, esse talvez todo mundo tenha visto, mas o que nem todo mundo sabe é que isso é uma loja conceito nos Estados Unidos, mas isso é a realidade há 3 anos na China. A Alibaba tem um mega store, não é uma loja conceito, uma mega store, funcionando sem caixa há mais de 3 anos. Então, basicamente, você tira, sabe quem você é por reconhecimento facial ou pelo celular e já debita, já sabe se você tem crédito ou não e pronto. Só para falar que tem um lado bom também, isso aqui está advogados sendo automatizados, uma parte... Não tem nenhum aqui não, né? Esse aqui é automação de diagnóstico de câncer, então, tipo assim, ainda preciso do doutor para dar o laudo, mas imaginando que 80% das imagens não tem nada, e ele tem que olhar para esses 80% igual. Se eu tivesse um algoritmo que desse somente uma ordem para ele, uma priorização de quais ele tem que olhar de acordo com a maior taxa de chance de ter alguma coisa, eu estou otimizando muito o trabalho desse cara, né? Enfim, a gente vai ter mais tempo para tarefas mais significativas. Esse é meu ponto. E daí a gente entra, então, em RH, para finalizar. Engajamento é produtividade. A mesma pesquisa da Gallup fala que 17% são mais produtivos e 21% mais lucrativos, né, se eles estão engajados. E uma maneira de engajar é a gente olhar isso para o nosso real trabalho. Se existe um real trabalho que a gente não vai automatizar, é o cuidado humano, né? Então, as empresas vão ter o que eu chamo de exponential empathy, né? Essa capacidade de entender por que aquele colaborador não está performando e qual que é o melhor lugar dentro da empresa para que ele consiga ter o melhor produto do trabalho dele, né? Essa capacidade de entender o que está subscrito nas entrelinhas dos dados e dos comportamentos diários, é isso. Coisas que a gente está trabalhando em RH junto com a TAC, na parte de aquisição de talentos, Emotional Intellectual Assessment, entrevistas automatizadas, onboarding de novos colaboradores, aumento de diversidade, predição de role fit e cultural fit, avaliação de NPS, em desenvolvimento contínuo, predição de turnover com recomendação de ação, movimentações e promoções, processos sucessórios, identificação de interesses, aprendizado adaptativo, aprendizado sob demanda e retreinamento, recomendação de mentores, identificar quem são os mentores, quem são os experts dentro e fazer a recomendação de um para o outro. E, por fim, assistente de produtividade. Então, a gente conseguiria fazer uma pesquisa de clima organizacional em tempo real. Tem N tecnologias para fazer dentro de uma área que a gente chama de Sentiment Analysis, que consegue ler expressões faciais, textos, e-mail, voz. Então, a gente trabalha muito com call centers na parte de quem é o melhor atendente para aquela determinada pessoa que está ligando. Cross-sell advisor, execução de processos, automação do tempo que você não precisa estar preenchendo os 17 minutos ali. Régua de relacionamento autônomo e qualificação de leads. E os últimos 3 slides, a gente vai falar com máquinas e a gente vai trabalhar com máquinas. E a gente vai ser contratado pela nossa habilidade de trabalho em equipe, né, com essas máquinas. E, por fim, a gente vai se tornar o que a gente chama de os centauros empáticos. Helder, eu tenho uma primeira pergunta, que me parece que a área de recrutamento especificamente é uma, assim, bastante... que a gente teria uma aplicação bem rápida, né? Então, assim como a gente consegue prever, né, a máquina consegue prever um carro que vai bater, a gente consegue prever qual colaborador ou candidato não vai funcionar. Como que isso aconteceria, assim, teoricamente, como que isso se dá?
A máquina, quando eu falo máquina, eu estou falando especificamente dentro de Deep Learning, que é uma das categorias de aprendizado de máquina. Ela excede muito a capacidade humana de prever, né? Porque, na verdade, o que ela está procurando, ela não está fazendo uma predição, uma visão. Ela está procurando por padrões e a chance desses padrões se repetirem dadas determinadas variáveis. Então, nesse processo, se você tem um volume de dados suficiente com funcionários que não deram certo, né, a máquina consegue entender quais são as variáveis que dentro da sua empresa são cruciais para essa predição. Então, sim, a gente conseguiria predizer qualquer coisa que você tenha dados suficientes na coluna A, que eu expliquei, e na coluna B, né, mapeados. Então, a gente pode, desde risco jurídico, que foi uma das perguntas aqui, até tipo turnover. A gente poderia fazer isso. A gente vê alguns benchmarks. Bem, moçada, vamos lá. Então, quero primeiro finalizar aqui a nossa aula, né, mostrando para vocês exatamente, retomando aquilo que a gente viu na primeira aula, esse universo que vem pela frente, na verdade, para os profissionais de RH, a importância dos recursos humanos, né, sendo geridos através de excelentes processos e recursos eletrônicos, tá certo? Então, através de plataformas, através de sistemas de inteligência artificial, enfim, esse é o mundo novo que vem pela frente e não é que ele vem pela frente, ele já está presente. Então, é importante que a gente tenha o domínio em cima disso. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, gente, que mesmo com toda essa vinda que vem pela frente, né, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Computadores são ferramentas, ok? O que importa são os dados e a maneira pela qual eles são analisados pela liderança gerencial. Então, esse é o grande barato. Então, não é... Eu tenho debatido muito aqui nos cursos de gestão, em que a gente tem que, na verdade, ter um olhar muito diferente para esse futuro que se avizinha dentro do olhar do cenário estratégico, né, dos mercados, mas que os gestores, na verdade, né, tem que ter pelo menos um domínio, na verdade, dentro dessas áreas, né? E aí a gente vai ter que repensar mesmo, na verdade, algumas coisas, até na formação, né? Eu falo aí na base mesmo, para que a gente possa ter um olhar um pouquinho mais profundo em cima disso, porque as áreas de TI, as áreas de gestão, cada vez vão estar mais próximas. Mas lembre-se, gente, quem toma a decisão é você. Então é isso o mais importante. Então, tudo isso é feito para que você tenha, na verdade, as melhores informações para tomar a sua melhor decisão. Ok? Então, eu deixo esse recado final para vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente aprofunda isso na nossa aula presencial, tá bom? E até lá. Então, vou soltando a nossa vinheta de encerramento e desejo a vocês um agradecimento sincero pela caminhada que fizemos até aqui, né, e um forte abraço a todos, ok? Valeu, gente. Obrigado pela presença.